Então, meu amado, resumindo, tudo que eu falei, o dízimo nada mais é do que a gente amar ao próximo. O dízimo é, na verdade, ajuda ao próximo. Qual é o primeiro e o único grande mandamento? Amar a Deus, amar ao Criador. A gente fala Deus, mas na verdade esse nome Deus é blasfemado. Mas devemos falar amar ao Criador, Criador dos céus e da terra, acima de todas as coisas. Só Ele, não ter outro Deus. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos se resume toda a lei, toda a escritura e todos os profetas do Criador falaram a respeito desses dois mandamentos, se baseou nesses dois mandamentos: amor ao próximo, justiça para com o próximo. Abraão alcançou as bênçãos do Criador devido à sua justiça, por ser um homem justo. E justiça, o que é justiça? A palavra justiça. Justiça não é só para um, não é só para os familiares, é para todos. Um homem justo, ele é justo para todos. Para com o irmão necessitado, para com o pobre, para com aquele que está aflito, aquele que está desempregado, aquele que está desesperado, aquele que está preso, aquele que está precisando de uma roupa, um agasalho. Não é o dízimo que você separa, você tira do seu salário aquela contribuição, aquela 10ª parte do seu salário, como você faz, e entregar na mão de um cão guloso, um pastor, que você sabe, queira ou não, você sabe aonde está indo o teu dinheiro. Você vê ele cada vez mais crescendo mais o seu ministério. Ouve falar, apareceu lá uma fazenda, apareceu lá comprou um jato, comprou isso, comprou uma mansão, e você acha tudo normal. Você diz, mas é assim mesmo. O homem de Deus, ele tem que ter prosperidade. Ele não pode só orar para os irmãos ser prósperos. Ele também tem que ser próspero. Mas, meu amigo, o nosso Salvador Yahushua, ele não tinha nada do conforto que esses líderes têm hoje. Tinha nada. Eu digo que se o Salvador viesse hoje aqui neste mundo e andasse aqui, entrasse numa igreja dessa, olha, eu tenho certeza que em muitas igrejas, a maioria, eles iam pegar, olhar torto para ele. Primeiro dia ia ficar olhando meio assim. Eu falo isso porque eu já fiz parte da obra, eu já fiz parte do ministério, estava de obreiro, uma denominação, e quando entrava uma pessoa mal vestida, quando entrava uma pessoa que não causava uma boa impressão, o pastor já me chamava de lado e falava assim, fique de olho naquele lá, fica de olho naquele cara lá que ele vai fazer bagunça aqui dentro. Fica de olho naquele cara lá, ele der um pio, você arranca ele para fora. Meu amigo, é desse jeito. Talvez você que me ouve, você já percebeu isso também. Cadê o amor? E eu ficava ali observando, olhando com maus olhos. Por quê? Porque o pastor me ensinou daquele jeito. Aí eu via que aquela pessoa não fazia nada, ficava ali quieto, participando da reunião. Todo mundo passava, 3 cadeiras, ele sentava bem no meio. Aonde ele sentava, os outros bancos do lado dele ficavam vazios. As pessoas não queriam nem sentar perto daquela pessoa. Meu amigo, eu te digo,
Será que o Salvador agia dessa forma? Será que os discípulos agiam dessa forma? Por que hoje acontece isso? Porque os pregadores, os pastores, eles não pregam amor. Eles não pregam que a gente tem que amar o próximo, ajudar o próximo. A pessoa que ama, ajuda. É como eu vi uma reportagem uma vez, uma emissora famosa, e eles foram até o Nordeste, fizeram uma reportagem com uma mulher. E aquela mulher não tinha nada dentro de casa. Não tinha nada. E a repórter, entrevistando aquela senhora, dizia para ela: o que a senhora vai comer hoje? A mulher dizia: eu não tenho mais nada para comer, eu só tenho esse restinho aqui de tipo uma farofa lá no fundo da panela, mais nada, mais nada. E a repórter, ao invés de se preocupar com a situação daquela senhora, fazer um apelo, ela queria mostrar simplesmente aquela reportagem à noite. E quando foi no fim da reportagem, ela disse assim: essa reportagem foi uma semana atrás, e agora nós recebemos a notícia que aquela mulher morreu. Aquela mulher morreu, e morreu de fome. Morreu, o médico disse que estava totalmente desnutrida, porque não tinha ajuda. Já que aquela emissora foi até lá, será que foram lá só para filmar a desgraça daquela mulher? Será que não levaram uma cesta básica? Não deram uma ajuda para aquela mulher? Não. A mulher padeceu, morreu, só fizeram aquela reportagem com ela. Então, aí você diz assim: ah, mas essa emissora não é de Deus. Mas fala para mim, qual o pastor que faz isso? Qual a denominação que dedica 100% do seu ministério em favor do pobre, do necessitado? Não existe. Não existe. Então tem que haver uma mudança, tem que haver uma reforma no modo de pensar das pessoas. E essa mudança no modo de pensar, não pense que vai surgir de um pastor, de um líder religioso, de uma denominação, não. Não. Essa mudança vai acontecer dentro de você. Você pode fazer a diferença. Você pode mudar essa situação. O que eu sugiro? Você pode pensar, então o que você sugere? O que eu sugiro? Ao invés de você separar a oferta, dízimo, campanha que você leva para a sua igreja, para a sua denominação, pega esse dinheiro e leva até uma pessoa que precisa. Não precisa sem dinheiro. Compra uma cesta básica, compra roupa, compra um cobertor. A época de frio, tem pessoas que estão morrendo de frio. Compra um cobertor, compra um agasalho, dá para uma pessoa que está precisando. Tem pessoas que estão morrendo de fome. Tem pessoas, você vê na reportagem, o Brasil é o país que tem mais desigualdade social. Então você não vai ter dificuldade de encontrar uma pessoa que está sofrendo. Ao invés de você ficar enchendo a pança e tratando de pastor de suas famílias, você separa o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição que você leva lá no templo e dá para o templo que precisa realmente. Não leva no templo de tijolo, não. Leva no templo que é aquela pessoa que está precisando. Porque no último dia, o Salvador, ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu não te conheço. Mas Senhor, como que eu não te conheço? Você não me conhece por quê?
porque eu estava nu e não me deste vestir, estava com fome e não me deste comer, estava preso e não foste me visitar, estive enfermo e não foste me visitar. Ah, mas Senhor, nós não vimos o Senhor, eu nunca vi o Senhor para falar que eu vi o Senhor nessa situação. Viu sim, ele vai falar. Toda vez que você deixou de fazer algo por aquele necessitado, para o teu próximo, você deixou de fazer para mim, o Salvador vai dizer. E não vai ter chance, meu amigo. Sem amor não há salvação. Sem amor não há salvação. Portanto, comece a mudar os seus conceitos. Se você quer ter uma vida aqui na terra, não é eu que estou dizendo, não. É a Escritura Sagrada, é o Salvador que está dizendo. Se você quer ganhar a vida, ter uma vida boa aqui na terra, você vai perder a vida eterna no céu. Ah, mas o pastor não me ensinou assim. Esquece o que o pastor falou. Eu também fui pastor e eu ensinava dessa forma para as pessoas. Eu ensinava da mesma forma que os líderes ensinam hoje. Ensinava o quê? Que nós temos que comer o melhor dessa terra, que nós temos que ser prósperos, que aquela prosperidade é dom de Deus, nós temos que viver próspero aqui na terra, nós temos que comer o melhor dessa terra. O que os pastores fazem hoje? Chega nas pessoas, olha os testemunhos. O que Deus fez na tua vida, meu irmão? Ah, irmão, olha, depois que eu vim aqui para essa igreja, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Agora eu tenho um carro, já estou comprando outro, e na minha garagem da minha casa já tem 3, 4 carros lá. Ah, eu não tinha nada, eu era desempregado. Hoje eu tenho um comércio, tenho um carro importado, tenho 2 casas. O pastor fala, é isso aí mesmo, você vai arrebentar, rapaz. Você vai ter 10 casas, você vai ter um carro importado, um carro só que você tem? É nada, você vai ter logo você vai estar andando de helicóptero. Para que isso? Analisa, meu amigo, analisa. O nosso Salvador pregava sempre o contrário do que esses cão guloso prega hoje. O Messias, o Salvador, nunca pregou para as pessoas ter riqueza. Não. Sempre ao contrário. Lê o Novo Testamento, lê as Escrituras. O que o Messias, nosso Salvador, Yahushua, fala? O jovem rico chegou até ele e falou para ele, Senhor, o que é preciso para mim herdar a salvação, ganhar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para mim ganhar a vida eterna? Que o Senhor tanto fala aí, eu quero. Olha, você deve obedecer pai e mãe, guardar os mandamentos. Mas mestre, eu observo todos esses mandamentos, o que me falta para ser salvo? E ele era um jovem muito rico. Se Yahushua fosse a favor da riqueza, ia falar para ele, não te falta nada, se você morrer hoje está salvo, pode ficar tranquilo, filho. Não é assim que os pastores falam? Você tem que ter a certeza de salvação, meu amigo. A pessoa que não tem um bem, que vive na miséria, essa pessoa aí tá com demônio, está perturbada. A pessoa que tem uma vida próspera, essa pessoa é de Deus, porque ela mostra a Deus através da vida dela. É assim que eles pregam. Mas Yahushua disse o que para aquele jovem rico? Vai, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, tudo. Mas não falou para ele assim, vende tudo que você tem e pega o dinheiro e dá para mim, não. Yahushua não falou isso. O Salvador não falou isso. Falou o que para ele? Vende tudo que tens e reparte e divide com os pobres. Aí você terá um tesouro no céu. Que maravilha, meu amigo. Fala para mim, não é o contraste do que acontece hoje, o que é pregado hoje nas denominações? Sim ou não?
Ou é eu que estou ficando louco? Meu amigo, eu fico feliz, porque eu tenho certeza que aquilo que eu vivi numa denominação, num sistema religioso, na enganação, eu estou liberto. Faça isso, sai desse sistema, porque Yahushua, que é o nome verdadeiro do nosso Salvador, não é Jesus não, é Yahushua. O nome dele é hebraico, ele nasceu no povo hebreu, ele é judeu, e a língua dos judeus é o hebraico. Então, esses muitos nomes do que está aqui na Bíblia, isso aqui eu vou falar outra hora, mas é só para você entender. Talvez você ainda não tenha conhecimento a respeito do nome em hebraico, porque o nome próprio não muda. Meu nome é Valdir. Aonde eu for, no Japão, na Rússia, aonde eu for, as pessoas vão olhar minha identidade e vão chamar eu pelo meu nome. Não é porque eu atravessei a fronteira da Argentina, dos Estados Unidos, que vai mudar meu nome. As pessoas vão ter que mudar meu jeito de falar. Não. E por quê? Será que com o nosso Salvador foi diferente? Ele nasceu aonde? No meio do povo judeu. A língua desse povo judeu sempre foi o hebraico. E na língua hebraica, o nome dele de nascimento, que foi dado a ele, é Yahushua. Então por que mudaram de Yahushua para Jesus? E ainda mais, esse nome J, a letra J, veio ao alfabeto, veio fazer parte do alfabeto apenas há 500 anos atrás. Raciocínio. Mas, voltando ao que a gente estava falando, para a gente terminar, o nosso Salvador, ele não precisa do seu dinheiro. O Criador não precisa do seu dinheiro. O seu dinheiro que você tem tanto prazer em dar para uma denominação, eu vou dar porque eu quero ser abençoado. Dá para alguém que precisa. Dá para o teu próximo. Porque o Salvador, ele está ali do lado daquela pessoa, esperando alguém ajudar. Mas Yahushua não está no céu? O Salvador não está no céu? Não. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o confim dos séculos. E essa palavra que ele diz, que estive nu e não me deste de comer, estive com fome e não me deste de comer, ele diz lá em Apocalipse, no dia do julgamento, no dia de separar o justo dos injustos. Se você continuar alimentando o cão guloso, os pastores, a denominação, você vai se enquadrar dentro do que o Salvador disse aqui. Vai te comparar como um bode que vai ser lançado no fogo do inferno. Por quê? Porque não praticou o amor. Sem amor a gente não é nada. O que Yahushua disse para o jovem rico? O jovem rico disse que cumpria todos os mandamentos. Ele era um religioso. Ele era um religioso. Ele dava o dízimo. Ele fazia de tudo, meu amigo. Ele dava o dízimo, ele dava o dízimo, ele era religioso, ele jejuava, ele frequentava um templo. Mas por que Yahushua disse para ele: vende tudo que tem, reparte e dá para os pobres? Por quê? Porque aonde ele dava as contribuições dele, nos templos, os fariseus, com certeza aquele dinheiro não ia para os pobres. Porque se aquele dinheiro fosse para os pobres e a denominação daquela época fosse aprovada por Yahushua, pelo Messias, Yahushua ia dizer para ele assim: você está salvo, você está certinho, continua assim, não para não.
Continua dando dízimo lá para os fariseus, continua fazendo o que você está fazendo. Mas eu não quero dar tudo que eu tenho para um pobre, para um necessitado. Você não quer? Então faça o que eu estou falando para você. Faça a sua parte, ao invés de você dar para um cão guloso, para uma denominação, para esses pastores safados que tem por aí, tem muitos. Você pega e tira lá a sua contribuição. Esse mês eu posso ajudar. Meu amigo, eu posso dizer isso porque eu já passei por isso, já passei por um momento difícil. Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim, vê eu andando na rua, falam assim, esse rapaz aí, ele está bem, ele não tem nada a ver com um mendigo, com um necessitado. Mas eu já passei por um momento muito difícil, desempregado, sem salário, com a força cortando dentro da minha casa, e você não saber o que fazer, você não ter de onde tirar para poder trazer um alimento dentro da casa, pagar suas contas. E quando você vai atrás de uma pessoa para pedir uma ajuda, as pessoas fecham a porta na tua cara, você vê que as pessoas não ajudam, a pessoa fala assim, eu já tenho meus compromissos com a igreja, eu tenho que ajudar a igreja. Lá o compromisso dela com a igreja, ela não falha, mas com uma pessoa que está precisando, ela falha, ela não ajuda. Analisa, meu filho. Agora, eu mesmo procurei, tinha muitas pessoas que podiam me ajudar, mas não ajudaram. Mas quando uma pessoa se ofereceu para me ajudar, eu fiquei tão feliz. E pensei, por que todas as pessoas não são assim? Você já parou para pensar se todo mundo atendesse ao que eu estou dizendo agora, a um apelo, e ao invés de colocar todo o dinheiro, a ajuda dela, o dízimo, as ofertas, a contribuição dela na mão de uma denominação, de um pastor, ela pegasse e ajudasse o próximo, todo mundo fizesse isso, o mundo seria diferente. Existia amor, mas não. O povo está acostumado a viver nesse sistema, no modo que é. Isso é muito triste. É por isso que no último dia, muitas pessoas, é como diz na palavra, eu não recordo agora o lugar exato, mas diz que, se não me engano, em Apocalipse, diz que no último dia muitos chegarão até o Salvador e dirão assim: Senhor, Senhor, eis que expulsei demônios, curei enfermos no teu nome. Curei enfermos, expulsei demônios, preguei a tua palavra, ajudei muitas pessoas. E Augusto, Salvador, vai olhar para aquela pessoa e dizer assim: não te conheço, está enganado, eu não te conheço. Por fogo do inferno maldito, com os demônios, vai lá, por fogo do inferno, que eu não te conheço não. É muito importante isso que eu vou te dizer agora. Ainda bem que eu saí fora desse sistema mentiroso, esse sistema do engano, e hoje eu conheço a verdade. Sabe por quê, meu amigo? Eu vejo da seguinte forma: como eu estou dizendo, o nosso Salvador, o nome dele é Augusto, e o mundo todo conhece ele hoje. Nós nascemos, as crianças que nascem hoje já nascem sabendo que Deus, Jesus, é os nossos salvadores. Mas, na verdade, há 2000 anos atrás, o nome dele era Augusto, e o nosso Criador Yahweh. No Velho Testamento, quando você vê lá a palavra Senhor, não é Senhor, é Yahweh. Yahweh, o nome do nosso Criador, e Augusto, o Filho. Quer dizer, e Augusto, o ser salva.
O Supremo salva. O Supremo dá a salvação. O nome tem um significado. Agora, Jesus, que significado tem o nome Jesus? Não tem significado nenhum. Foi criado. Então, meu amigo, a pessoa chega no último dia e fala assim: mas Senhor, como eu disse, expulsei demônios, curei enfermos, tudo no teu nome. E ele não é o que acontece hoje. As pessoas vão na igreja, em nome de Jesus, sai demônio. O que aconteceu com você? Eu estava assim, estava passando por isso, passando por aquilo, hoje eu estou curado. Quem fez isso? Jesus. Eu sei. Eu estava assim, olha, Jesus põe uma mão. Olha, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Aconteceu. Agora analisa comigo. Como que vai ser esse último dia? A pessoa chegar ali, até no caso que a pessoa conhece Jesus, falar assim: mas Senhor Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, eu não entendo. Por que o Senhor está falando que não me conhece? Eu conheço o Senhor. Eu passei a vida inteira, fui da igreja, fiz as coisas certinho lá. Eu dava o dízimo na igreja, fazia tudo isso. Expulsava demônio no teu nome, os demônios saíam. Agora que eu falo no nome do Senhor, no nome de Jesus. Jesus vai falar assim: arreda-te, maldito, para o fogo do inferno, porque eu não te conheço. Parece ser difícil de entender, mas é fácil. Vamos supor que seu nome seja João, mas o seu nome não é João. Um exemplo, vamos supor que seu nome é Pedro, e aí eu chego lá na tua casa e começo a bater palma. E aí eu falo assim: ô João, por favor, ô seu João. Você vai levantar e falar assim: peraí, meu nome não é João. Quem que você está procurando? Você está na casa errada, rapaz, eu não te conheço não. Meu nome é Pedro. Não, mas aqui está falando que aqui é João. Você não é João não? Não, meu nome é Pedro. Dá licença, você está na casa errada. Com licença, não te conheço não. Daí, não vai ser assim também? Porque se o nome do Salvador é Yahushua, ele não pode aceitar as pessoas chamando ele por Jesus. E você fala: mas o nome não importa, o que importa é o nosso coração, como muitas pessoas falam. Mas, meu amigo, se você ler o livro de Atos, lê o livro de Atos inteirinho, você vai ver que o nosso Salvador, ou melhor, os discípulos, eles faziam todo aquele processo, aquela evangelização, aquela evangelismo que eles saíam de cidade em cidade, no meio daquela multidão. Muitos milagres aconteciam no nome de quem? No nome do Salvador, no nome de Yahushua. E os fariseus, doutor da lei, que matou o Salvador na cruz, eles se reuniam e falavam assim: nós temos que fazer algo. Como que nós faz para impedir esse reboliço, esse movimento que só cresce? E eles entravam no bom senso e falavam assim: nós temos que proibir eles de falar nesse nome. Então o nome tinha muito poder, o nome continua tendo poder. Só que o sistema religioso, que é uma outra história que a gente vai conversar depois, começou a adulterar a palavra. A Bíblia, que foi criada já com o nome dos apóstolos, o nome dos escritores do livro, tudo errado. Pra você ter uma ideia, Mateus não é Mateus. Os profetas, Isaías, o nome deles não é Isaías. Todos os nomes foram adulterados. Por quê? Para ocultar o quê? Ocultar o poder, não que tem no nome dos discípulos, mas já que eles adulteraram o nome do Criador, o nome do Salvador,
eles também teriam que adulterar o nome dos discípulos, porque o discípulo dá sequência ao trabalho do mestre. Então, é muito grave, muito grave. Mas o principal, isso eu quero falar a respeito do nome, a respeito disso, em um outro assunto, num outro vídeo. Mas eu quero que você fique com isso agora guardado. Sem amor ao próximo, é impossível agradar a Deus. Não é ficando rouco, esgoelando dentro da igreja, rodopiando, pulando, caindo no chão no poder, rodopiando, dando risada dentro da igreja. Tem tipo de unção aí, tudo é tipo. Cair no poder, tudo é tipo. Não é dessa forma que você vai agradar o Criador, pelo contrário, você vai deixar ele irado.